E na terceira parte desta viagem pelo Moçambique, terra de oportunidades, hoje estamos a falar de um assunto que, infelizmente, tem uma ligação direta com todos os temas que temos vindo a abordar no nosso programa, porque as cheias afetam de uma maneira terrível a vida de grande parte das nossas populações que vivem da agricultura e da pecuária. Que tipo de balanço é que a gente pode fazer neste momento? Já podemos fazer um balanço? Pergunto-vos aos dois, podemos começar ali pela Rita. Que tipo de balanço é que é possível fazer? Quais são as zonas que foram afetadas, que estão afetadas? Número de mortes, de deslocados? Quais são os dados que nos pode passar? Bom, são dados preliminares, os dados que nós temos. Em algumas áreas, se calhar poderão ser dados definitivos. Mas a situação nesta época chuvosa agravou-se a partir do dia 11 e 12 de janeiro, nas zonas centro e norte do país, concretamente na Zambésia e também em Kwamba, neste caso na província do Niassa. Tanto nesses locais, portanto, a zona centro e norte do país, aquilo que aconteceu durante estes últimos dias, nós temos cerca de 181 mil pessoas que ficaram afetadas. Aí nós captamos concretamente famílias que perderam suas casas. Portanto, neste conjunto de pessoas, não incluímos aquelas pessoas, por exemplo, que perderam suas machamas. Esse é um outro dado à parte que nós sistematizamos. Tivemos óbitos, principalmente na província da Zambésia, por causa do Licungo. Os últimos dados indicam pelo menos 160 pessoas que perderam a vida. Há casos de pessoas que perderam a vida por causa do desabamento de casas, muitas por causa do arrastamento, mas também pessoas que perderam casas por causa de descargas atmosféricas. O caso concreto de Cabo Delgado, tanto num único dia, foram 8 pessoas que perderam a vida. E depois tivemos outros casos no Niassa, estamos a falar de 13 pessoas, muito mais mesmo na cidade de Kwamba. Kwamba ficou inundado por alguns dias e tivemos pessoas que ficaram arrastadas. E em relação às áreas de cultivo destruídas? Em relação às áreas de cultivo, no nosso Conselho Técnico, aquilo que nós temos como informação são áreas afetadas. Não é possível, neste momento, pelo menos aquilo que o Ministério da Agricultura nos diz, dizer-se concretamente qual é a área que ficou perdida. Portanto, eles avançam... Mas eu sei que, por exemplo, em Niassa há 700 identificadas áreas de cultivo que foram completamente destruídas. Exato. O que eu estava a dizer é que o dado que eu tenho oficial é que cerca de 70 mil hectares ficaram afetados. Portanto, estamos a falar por aí também cerca de 80 mil famílias que ficaram afetadas. Mas há um trabalho que tem que ser feito a posterior para saber desta área que ficou afetada, qual é que pode ser reaproveitada, não é? Qual é aquela que efetivamente ficou... De imediato, diz. Exatamente, que ficou concretamente, portanto, perdida. Então, este dado em termos de áreas perdidas, nós ainda não temos. Doutor Castro, estamos aqui a falar de 80 mil pessoas. Como dizia, nós no sistema das Nações Unidas estamos organizados em clusters e nós temos um cluster de segurança alimentar que está coordenado por nós e também pelo PMA. Portanto, na parte da assistência mais direta alimentar, o PMA já está a fornecer alguma e apelou-se para mais, porque realmente os números são consideráveis. Só fazem crescer. E às vezes vão crescendo. E na parte daquilo que é o restabelecimento da capacidade produtiva das famílias, nós estamos já num processo, temos uma assistência, conseguimos garantir uma assistência que anda aí à volta dos 22, 23 milhões de meticais neste momento. Sim. E estamos já num processo de aquisição de pelo menos sementes, principalmente sementes, e alguns instrumentos de trabalho para distribuir a algumas famílias. Mas realmente a magnitude do problema é um pouco grande. A assistência que nós vamos
vamos providenciar, nesta primeira fase, estamos à procura de mais, apenas vai provavelmente cobrir cerca de 10 mil famílias ou assim. Mas claro que o número de famílias afetadas é bem maior e realmente as áreas afetadas são muitas, é considerável, toda aquela região. Ainda temos populações em situações de isolamento? Em situação de isolamento, Não. Aliás, nós conseguimos fechar grande parte dos centros de acomodação. Os centros de acomodação em Quamba já estão todos encerrados, as famílias já estão nos bairros de reassentamento. Para o caso da Zambésia, nós chegamos a atingir por aí 49 centros de acomodação temporária. Portanto, a reunião que tivemos hoje indicávamos 4 centros que ainda estão ativos. Okay. Significa que, portanto, as famílias foram reorientadas para os bairros de reassentamento. Então, estamos a avançar com esta demarcação de talhões, a alocação desses talhões nas zonas seguras. É verdade que se nós formos a olhar, tanto em termos do número de famílias que estão nos bairros de reassentamento e o número de famílias que estavam nos centros de acomodação, podemos ver claramente que há pessoas que estão a voltar para as zonas de origem. É o costume. Olha, não vamos poder deixar de ter a opinião do nosso comentador semanal, o Dr. Hélder Moteia, está connosco todas as semanas. Ele já foi Ministro da Agricultura, é o representante da FAO em Lisboa e todas as semanas está connosco. Pedimos-lhe que participasse do programa de hoje sobre o impacto das cheias nos setores agropecuário e também alimentar. As cheias são fenómenos recorrentes em Moçambique, eles acontecem com muita frequência e deixam marcas muito profundas na sociedade moçambicana, semeiam o luto e descaracterizam o tecido social, cultural, econômico e também ambiental. As cheias que mais drama causaram em Moçambique aconteceram no ano 2000 e desde então têm acontecido situações de certa forma embaraçosas em todas as bacias hidrográficas de Moçambique, nas bacias do Limpopo, do Incomate, do Save, do Licungo, do Xire, do Rovuma, têm acontecido situações que causam a dor e causam embaraços não só às populações, mas também às entidades governativas. É importante que nós tenhamos consciência de que estes fenómenos acontecem e precisamos ter capacidade de resposta, capacidade de enfrentar com coragem e determinação. É importante que tenhamos um sistema de aviso prévio que permitam avaliar os dados meteorológicos, possamos prever o regime de chuva e o fluxo das águas. E precisamos de trabalhar com os países vizinhos, a Suazilândia, a África do Sul, o Zimbábue, o Malawi, a Zâmbia e a Tanzânia, por forma a que possamos prever a quantidade de águas que pode afetar as populações. É importante também mapearmos as regiões mais vulneráveis para que possamos saber onde construir diques protetores e também possamos saber se as barragens que existem e as represas nos podem ajudar a travar um pouco o fluxo das águas. Sabemos que as barragens, em algumas circunstâncias, quando fazem uma libertação, uma abertura de comportas, também podem complicar as equações e precisamos de coordenar essa abertura de comportas. É importante também termos consciência da importância do fluxo de informações e também da linha de comando. É importante sabermos para onde as populações dirigem quando o alarme soa, o que é que eles fazem e que tipo de assistência vai ser preparada para essas comunidades. Precisamos de ter consciência também de que quando o nível das águas baixa, não podemos imediatamente deixar de apoiar as comunidades, porque as populações têm não só o seu tecido social, a sua forma de organização afetado, mas também a sua capacidade produtiva, as suas áreas de cultivo. Então é preciso assistir a essas comunidades com sementes de ciclo curto, para que eles possam produzir alimentos imediatamente, mas também de ciclo médio e ciclo mais prolongado, que são alimentos que já fazem parte dos seus sistemas agrícolas e dos seus sistemas alimentares. É importante também não esquecermos a importância da
pecuária, particularmente a pecuária de pequena espécie, para que os camponeses possam ter alternativas de subsistência. É importante trabalhar com as organizações locais, os organismos não governamentais e também com as instituições tradicionais e comunitárias. Eles dominam algumas tecnologias sociais de organização dos camponeses que são fundamentais. É preciso trabalhar com todas essas forças vivas, incluindo organismos internacionais e especializados nesta matéria. É importante, conjuntamente, instituições do governo e das comunidades e também organismos internacionais, ajudarem as populações e restabelecerem a sua vida normal. Palavras do Dr. Hélder Moteia, é o representante da FAO em Lisboa e antigo ministro da Agricultura de Moçambique. Peço-vos uma reação. Há questões que ele levantou que são realmente pertinentes e falamos de algumas aqui. A questão do aviso prévio, acho que aqui a Rita vai comentar sobre isso, todos os sistemas, mas como eu disse, a própria FAO tem um sistema de aviso prévio e ajuda os países também nessa componente. Ele referiu-se à questão da resposta, a necessidade de fornecer sementes, ciclo curto, etc., para restabelecer rapidamente a capacidade, a vida das pessoas, que é a sua atividade económica, não é? E essa é, de facto, uma área onde a FAO está já presente e, como disse, nós temos neste momento já, apesar de estar a ser, estar a ser bem definido o impacto por via da tal avaliação rápida que está a decorrer, nós temos já preparado um pacote de assistência para que as comunidades ainda possam ter alguma atividade de produção já dentro de muito pouco tempo, não é? E ele fala também da questão do mapeamento. Essa é uma questão realmente interessante, mas acho que eu queria dar aqui uma chega. Algo que se calhar é muito importante também, olhando para o futuro, é a questão de facto de ordenamento territorial. Se calhar é um trabalho que se calhar precisa de ser feito no futuro para de facto definir muito bem onde é que podem estar assentamentos populacionais e áreas de produção, etc. Para de facto, bom, as calamidades elas vão ocorrer, bem, o clima é muito difícil controlar, não é? Mas pelo menos pode haver uma planificação ou uma adaptação à situação que talvez possa no futuro evitar os impactos. A proximidade Exato, a proximidade, as zonas baixas, quer dizer, a geografia do país realmente é uma geografia, as zonas muito baixas são suscetíveis muito rapidamente, elas descobrem e, portanto, se calhar algum trabalho na área do ordenamento territorial talvez seja algo que poderia ser útil. Pois, eu fico feliz porque é exatamente aquilo que está a acontecer. Nós falamos da redução da vulnerabilidade, que é uma componente, a outra componente que é esta questão da prontidão. E nós resumimos, tanto aquelas questões todas no nosso plano de contingência. Tanto todos os anos o governo aprova um plano de contingência. E o detalhe que nós temos em termos daquilo que tem que ser ações que cada um dos setores deve fazer quando temos uma situação de emergência, este detalhe é cada vez mais maior, não é? Quando nós estamos, por exemplo, a nível da base. Significa que, para o caso de um plano de contingência do distrito, é preciso haver esta questão, por exemplo, das rotas de evacuação. Sabermos, se tivermos uma situação de emergência, para onde é que nós vamos levar as pessoas? Que tipo de resposta é que nós vamos dar? Onde é que vamos buscar essa resposta? Que tipo de mecanismos é que nós vamos acionar para nós termos essa resposta? E nos últimos anos, nos últimos 4 anos... Os líderes comunitários são preparados por estão vocês? Estão preparados. Quando estamos a falar de comitês locais de gestão, nós falamos muito desta componente. E lá, o que nós temos lá é um grupo de pessoas na comunidade, onde estão as pessoas influentes. E o caso, por exemplo, um caso concreto das questões estão levantadas ali, da operacionalização do plano de contingência, em Quamba, nós tivemos problemas, por exemplo, de alocar o barco. Portanto, não estávamos à espera que tivéssemos uma inundação como aquela que nós tivemos. Mas porque no nosso plano de contingência havia lá uma indicação de que há um privado que pode, por exemplo, emprestar barco. Então, é menos tempo, é pouco tempo, não foi necessário levarmos os barcos, portanto, que estavam na Nampula aonde. Então, tivemos que recorrer aos barcos que tinham sido identificados tanto no momento da elaboração do plano de contingência.
mobilizaram-se 2 barcos, o governo alocou combustível, alocou os marinheiros, portanto, que são os efetivos, exatamente, e fizemos as evacuações. Portanto, estamos a chegar ao final da estação das chuvas, já vimos, já falámos, o cenário repete-se todos os anos, não é? Que balanço é que vocês podem fazer deste ano em relação aos anos anteriores? O trabalho, pelo menos naquilo que diz respeito à coordenação entre os vários atores, tem sido bom. Nós temos os tais grupos de coordenação onde estão presentes todos os participantes da sociedade civil, do governo, das agências humanitárias. Acho que o trabalho de alerta rápido também tem sido um trabalho bom. Eu lembro-me, já o ano passado previa-se em certa medida que janeiro e fevereiro iam ser meses críticos, que havia a previsão de que a precipitação ia estar um pouco acima do normal. Agora, o desafio é grande, não é? E curiosamente, ao mesmo tempo que nós estamos a falar das cheias naquela região, está a decorrer uma seca, por exemplo, na região de Manica. Em alguns distritos onde nós trabalhamos, houve um atraso na chegada das chuvas, das precipitações, e as populações estão de facto preocupadas e fizeram cemitérios muito tarde, vai afetar um pouco os seus sistemas de produção. Mas acho que nós temos esse tipo de coisas, quer dizer, o clima realmente é de uma imprevisão, em certa medida, grande, né? De modo que isso obriga a que tenhamos uma capacidade de preparação muito grande e de adaptação. A dar respostas Mas rápidas. acho que de certeza que existe a possibilidade de se melhorar, de se fazerem melhorias, e aprende-se sempre com cada uma das calamidades, acho que aprende-se sempre para se melhorar para a próxima, não é? Para reduzir o impacto. O ideal era que, de facto, não houvesse vítimas nenhuma. Claro. Está de acordo com... Exatamente, eu estou de acordo. Se calhar só acrescentar que nós estamos a preparar-nos para um grande desafio, que é mais ou menos enfrentar fenômenos naturais. Portanto, pode haver uma previsão de que vai acontecer aquilo, mais aquilo, mas essas previsões todas são questões probabilísticas. Portanto, em termos daquilo que pode ser o nível de destruição, é difícil nós, portanto, termos esta dimensão com antecedência. Podemos ter, sim, olha, vamos ter problemas ali e acolá. Repare que, por exemplo, este ano, uma das questões que pode ter influenciado naquilo que poderia ser o nível, principalmente da resposta, quer dizer, prestar assistência humanitária, as vias de acesso. Portanto, as vias de acesso ficaram um caos na Zambésia. Nós tivemos aquele problema todo. Ou seja, há sempre qualquer coisa que acontece e que não é possível prever. Exatamente. Então, no meio deste problema todo, no pico mesmo da emergência, tínhamos problemas de não havia energia, portanto, a comunicação estava difícil. Tanto, isso atrapalha todo o processo de resposta. Pois. Mas dentro disto tudo, porque efetivamente nós tínhamos, todos os níveis estavam organizados, não se viu, não foi assim gritante esta componente. Olha, eu quero agradecer muito e mais uma vez a vossa presença e os vossos conhecimentos, mas queremos conhecer também a sua opinião. Não se esqueça de participar através do nosso endereço eletrónico terradoportunidades@miramar.co.mz. Antes de nos despedirmos, eu queria convidar-vos a ficarem com o nosso Minuto de Nutrição. Esta semana vamos tratar da batata doce. A batata doce que já temos montes de variedades e que as pessoas resistem ainda em comer algumas por serem novas, não é? No Minuto de Nutrição você vai ficar a conhecer mais sobre a batata doce. Até à próxima semana. Não deixe mesmo de escapar as oportunidades que Moçambique tem para lhe oferecer. Nós voltamos a ver-nos na semana que vem. Até lá, fique muito bem. Boa noite. De cor branca, amarela ou roxa, seus maiores produtores são a China e a Índia, mas Moçambique também produz. Considerado o 4º alimento mais consumido no mundo, é muito procurado nos mercados.
por recomendação médica ou mesmo por gosto. Sabe de que estamos a falar? Da batata doce, o alimento que ajuda a manter a memória, faz bem à vista e muitos outros benefícios para a saúde. É uma planta da família das convolvulaceae que fazem parte também a batata e o tomate. Cai bem de manhã, de tarde, no lanche e até mesmo no jantar, de preferência acompanhada. A batata doce pode ser consumida cozida, frita, assada, em batidos de sumos naturais, como ingredientes para doces ou salgados e até mesmo em forma de purê, que é aconselhável para os bebés e crianças. Nada que impeça os adultos de consumirem. É uma raiz natural e fonte de energia através da vitamina A e C. Faz bem à pele, tem baixo índice glicêmico que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Ajuda a emagrecer porque, por ser rica em fibras, diminui o apetite. O seu consumo atua como retardante para o envelhecimento por conter uma proteína específica que atua como antioxidante. Tem poder anti-inflamatório em partes do cérebro e no sistema nervoso. Quando for às compras, não se esqueça, acrescenta a batata doce na lista. A sua memória agradecerá por muito tempo. Coma bem e viva melhor.